Bem-vindos ao Portugal Sub-30, o podcast da Juventude Social Democrata. Este episódio será um pouco diferente dos habituais. Não vamos falar sobre a atualidade ou sobre as últimas notícias. Vamos ter um episódio especial porque vamos dar-te a conhecer as propostas da Juventude Social Democrata para as eleições legislativas do próximo dia 6 de outubro. Uma pequena nota antes de introdução: o que são as eleições legislativas? Em particular para aqueles jovens que votam pela primeira vez e que irão eleger os seus representantes. Portugal é uma democracia representativa e, portanto, tem 230 deputados à Assembleia da República. Através do voto pessoal, direto, presencial, secreto e universal, todos os cidadãos podem votar e eleger os seus representantes. Existem 22 círculos eleitorais, 20 correspondem ao nosso território, aos distritos e às regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e ainda 2 círculos da imigração, ou seja, os representantes dentro e fora da Europa. Os portugueses não elegem diretamente os deputados, votam em listas plurinominais, fechadas e apresentadas pelos partidos políticos, seja de forma isolada ou em coligações. As listas podem ter cidadãos independentes, ou seja, que não são militantes do partido ao qual se apresentam a eleições. Estas eleições acontecem normalmente de 4 em 4 anos, sendo a duração de uma legislatura, e a próxima eleição é no dia 6 de outubro de 2019. Agora que já te explicámos o que são as eleições legislativas, vamos falar-te e dar-te a conhecer as propostas da JSD para o próximo ato eleitoral. Começamos com um tema que tem marcado a agenda política, mas também a preocupação de milhares de jovens a nível nacional, europeu e mundial. Falo necessariamente do ambiente, da energia e da sustentabilidade. Sendo que a JSD defende claramente esta agenda, é um património que é seu, é um património que nos preocupa bastante, em particular pelo rumo que vemos muitas vezes o mundo e a Europa tomar relativamente ao ambiente. Assim defendemos claros incentivos à mobilidade elétrica, com incentivos fiscais à aquisição de meios de transporte públicos elétricos ou híbridos. Também entendemos que os edifícios públicos de infraestruturas devem tirar ao máximo o recurso aos recursos naturais, ou seja, devemos conseguir um aproveitamento solar através da instalação de painéis fotovoltaicos e coletores solares. Devemos também tentar aproveitar as águas das chuvas para as instalações sanitárias e regas, a instalação de sensores inteligentes para desligar luzes em salas vazias, o aproveitamento da biomassa e, por fim, defendemos também um aumento da eficiência energética através de um melhor isolamento térmico. Outra medida que consideramos importante é a criação de incentivos fiscais para particulares na instalação de tecnologias e infraestruturas que promovam o aproveitamento e valorizem as fontes renováveis de energia. A JSD defende que deve existir uma maior promoção da reforma florestal, sendo que esta deve ser eficiente, apostando simultaneamente na valorização económica deste setor, mas também na prevenção contra os incêndios florestais. A segunda área a que a JSD dedica, como sempre, uma particular atenção é à educação e à cultura. A JSD defende um desenvolvimento de mecanismos de validação e reconhecimento dos conhecimentos e das competências adquiridas, independentemente da sua aquisição em contexto de educação formal, não formal ou informal. Defendemos também uma nova centralidade a modelos de ensino e aprendizagens apoiados em novas tecnologias, nomeadamente através da revisão dos conteúdos programáticos, introduzindo competências digitais a partir do primeiro ciclo de estudos. Assim como defendemos uma maior formação e disponibilização de suporte contínuo aos professores em matérias de integração tecnológica e digital nos currículos escolares. A JSD, neste ato eleitoral, quer uma grande aposta no ensino pré-escolar, nomeadamente através do alargamento da gratuitidade da educação infantil a partir dos 2 anos, do estabelecimento de parcerias com entidades privadas para reforçar a rede existente do pré-escolar e através da implementação de uma estratégia nacional de transição do pré-escolar para o primeiro ciclo. Quanto à cultura, a JSD defende um aumento do financiamento para a Cinemateca e para o Instituto de Cinema e Audiovisual, promovendo assim a digitalização e o reforço do cinema português. E o que defende a JSD para o ensino superior e ciência? Entendemos que Portugal necessita de trabalhar no sentido de estudar a capacidade de atribuição do grau de doutoramento em função da qualidade da investigação,
da instituição que estiver em causa. Entendemos também que Portugal deve valorizar o ensino profissional, fomentando a empregabilidade e a ligação direta entre o tecido económico e as escolas, integrando assim a oferta das escolas profissionais com as realidades e as necessidades socioeconómicas das regiões em que estiverem inseridas. A JST defende a criação do novo modelo de financiamento para o ensino superior, mais diversificado em termos de atividade e baseado no desempenho concreto das instituições de ensino superior, em termos de empregabilidade, uma preocupação das novas gerações e da produção de conhecimento. E, por fim, defendemos uma preocupação e uma prioridade da JSD no âmbito da política de ensino superior, mas também de resposta à habitação e alojamento de estudantes, com habitação mais acessível para os estudantes, em particular os estudantes deslocados. A nossa quarta área de propostas, e é um tema muito querido à JST, pela qual temos lutado ao longo dos últimos anos, é a coesão territorial. A JST propõe a criação de um estatuto jurídico dos territórios de baixa densidade populacional que contempla um conjunto de medidas que promovam a revitalização do interior do nosso país e a coesão territorial. Por exemplo, a abertura de turmas com um número inferior de alunos por turma nos territórios de baixa densidade populacional e incentivos de poupança fiscal à contratação de jovens qualificados por empresas nestes territórios. Defendemos também a indexação de uma percentagem do crescimento do PIB ao desenvolvimento dos territórios de baixa densidade. A saúde, uma área em que o Partido Socialista e o atual governo têm falhado tanto no acesso aos cuidados de saúde dos portugueses, é uma preocupação e uma prioridade para a JSD e para o PSD. Entendemos que é necessário respeitar e valorizar a saúde dos portugueses, algo que não tem acontecido nos últimos 4 anos. Neste sentido, a JSD defende que, em primeiro lugar, deve existir promoção de formação nas escolas para o aumento da literacia em saúde entre as faixas etárias mais jovens, nomeadamente através do suporte básico de vida. Segundo, devemos criar medidas de consciencialização da comunidade acerca da importância da limitação do tempo de exposição ao ecrã, assim como a criação de programas de rastreio neste âmbito, para que o uso excessivo das novas tecnologias não interfira com o desenvolvimento das crianças, nem estimule a adição e respectivos malefícios nos jovens. Por fim, e em terceiro lugar, devem ser criadas condições de trabalho para os profissionais de saúde, se dedicarem em exclusivo aos cuidados paliativos e à organização do Sistema Nacional de Saúde através do seu financiamento e capacitação dos recursos humanos. No âmbito do emprego e economia, a JST propõe 3 medidas muito concretas. A primeira, apostar no desenvolvimento de clusters de indústrias com capacidade em cada região, aproveitando as suas potencialidades, assim conseguindo aumentar o emprego e a fixação de jovens, alargando os incentivos à contratação das novas gerações. Em segundo lugar, desenvolver novas políticas de contratação e trabalho, fomentando formas alternativas de trabalho, como por exemplo o teletrabalho, o tempo parcial ou a semana de trabalho inteiro a 4 dias. E por fim, mas não menos importante, ampliar o nível tecnológico das nossas empresas, colocando estas em articulação com o sistema científico e tecnológico nacional para potenciar a sua produtividade, de forma a que vendam mais, cresçam mais, exportem mais e ajudem o nosso país. A cidadania ativa tem sido uma das bandeiras principais da JSD. Defendemos isto não só para os jovens, mas também para toda a nossa comunidade. No âmbito da participação, democracia e sistema político, a JST defende que deve ser implementado um sistema de voto eletrónico mais rápido e abrangente que permita a cada cidadão exercer o seu voto fora da sua zona de residência. Entendemos também que deve existir um alargamento da limitação do exercício de 3 mandatos consecutivos a todos os cargos políticos. E, por fim, deve existir uma introdução do voto preferencial como ferramenta de combate à abstenção, dando ao eleitor a possibilidade de escolher qualquer candidato de uma lista à Assembleia da República. A emancipação jovem tem estado na ordem do dia da JSD. Neste sentido, a JSD defende a aposta em programas de apoio ao arrendamento jovem, aumentando a dedução em IRS de despesas com arrendamento até aos 35 anos. Defendemos a criação de incentivos fiscais aos senhorios para arrendamento a jovens e a isenção de IMT para jovens na aquisição da sua primeira casa de habitação permanente. E, por fim, uma maior promoção das novas políticas de habitação para a erradicação da pobreza através da criação de um programa de resposta habitacional para a pessoa sem abrigo.
No âmbito da proteção social, a Juventude Social Democrata propõe o aumento do limite mínimo mensal de subsídio de assistência a filhos com deficiência ou doença crónica, do subsídio por adoção e do subsídio parental para, uma vez, os indexantes de apoio social. A seguir, o alargamento do seguro social voluntário para os voluntários sociais e bombeiros voluntários relativamente às situações de doença e parentalidade. E, por fim, a consagração da possibilidade dos seguros já existentes nas empresas serem utilizados nas ações de voluntariado nos casos de voluntariado corporativo. Relativamente à solidariedade intergeracional, a JST defende a criação de um regime jurídico de avaliação do impacto geracional de cada ato normativo, obrigando a que, a quando da criação de uma nova legislação, seja cautelado o equilíbrio intergeracional. Outro tema que a JST tem debatido e colocado na agenda nos últimos tempos, através da apresentação de projetos de resolução na Assembleia da República, é a imigração. Em primeiro lugar, a JST defende que se deve criar um programa de estágios promovidos pelas instituições de ensino, pelos municípios e por instituições parceiras deste programa, destinado ao grupo de alunos proveniente de fora do país que escolhem Portugal e as suas instituições de ensino para fazer a sua formação superior. Defendemos a criação de um portal do imigrante com um sistema de registro simples e em que seja reunida a informação relevante para quem se encontra fora de Portugal. Por último, a JST propõe a criação de incentivos, tais como programas e políticas públicas, baseado num programa de incentivos à fixação em Portugal de empresas fundadas por portugueses no estrangeiro e de empresas de inovação com forte investimento no mercado português. O último tema, mas pelo qual a JST tem lutado bastante desde abril de 2018, relaciona-se com a transparência e o combate à corrupção. A JST defende que deve ser criado um sítio eletrónico autónomo para os vários setores do Estado, incluindo Segurança Social e todos os municípios, de fácil leitura e com atualizações diárias, que permita